Então, bom dia a todos. Estamos aqui hoje com a Maria Emília Teixeira, da Universidade Portucalense, o Gonçalo Gama Lobo, do escritório Gonçalo Gama Lobo, a Natália Garcia Alves, da CRS, e o Tiago Fernando Gomes, da CLCM, para falarmos de insolvências e reestruturações, especificamente sobre as respostas que o Estado deu neste momento de estado de emergência para a economia. Obrigada a todos pela vossa participação. Maria Emília começava por si, perguntando-lhe quais é que são as mudanças no regime de insolvência e recuperação que foram implementadas agora durante o estado de emergência. Muito bom dia, doutora Leonor e a todos os mais presentes. Bem, esta pergunta é bastante abrangente e temo até que a nossa conversa possa cingir-se só a esta questão e esta minha resposta. Eu vou tentar dar só aqui algumas alterações que, entretanto, surgiram, deixando depois para os meus colegas outras mudanças que eventualmente eu me tenha, esquecido de enunciar. Eu penso que, antes de mais, importa distinguir aqui duas coisas bastante importantes, que é o seguinte: de um modo geral, todas as empresas têm, se queixado da falta de apoio do governo, têm dito que as medidas que foram tomadas são insuficientes, que não vêm atempadamente, que são tardias, são insuficientes. E, de certa forma, analisando um pouco as medidas que foram adotadas, algumas delas pelo menos, não obstante o mérito delas e, portanto, perceber-se a lógica e a razão de ser das mesmas terem sido tomadas, crê-se que o nosso ordenamento, em primeiro lugar, foi um pouco parco nas medidas que poderia ter tomado. Ou seja, que se compararmos o nosso ordenamento jurídico, por exemplo, com o ordenamento jurídico alemão, de onde nós também bebemos muita influência, nós estamos francamente curtos em relação às medidas que eles adotaram. No que diz respeito às mudanças do processo de insolvência, portanto, eu penso que depois nós iremos discutir isto com mais algum cuidado, mas a nível de tanto de prazos, neste caso suspensão de prazos, procedimentos em que num tipo de caso se aplica essa suspensão, noutro tipo de casos não se aplica, o facto de esta pandemia ter efetivamente abrangido empresas que já estavam numa situação de PER e que se encontravam a cumprir esse plano e que, entretanto, esta situação veio evitar ou veio impedir o bom cumprimento desse plano, ou empresas que se preparavam para entrar em PER, mas que efetivamente não vão conseguir supostamente entrar em PER porque com esta situação provavelmente precipitaram-se para uma situação de insolvência atual. Enfim, todas estas questões nós depois temos que efetivamente falar com um pouco mais de cuidado, mas grosso modo, e também para não tomar muito tempo deste webinar, queria só indicar algumas alterações legislativas que foram, sendo tomadas no âmbito desta pandemia pelo governo e que efetivamente tiveram algum impacto, e eu creio até que positivo, pelo menos num curto prazo nas empresas, mas a verdade é que depois a minha opinião final é de que isto será apenas um retardar de uma queda de um precipício para muitas empresas, não todas, mas para muitas empresas poderá ser. Eu começaria por referir, nomeadamente, enfim, entre muitos, o Decreto-Lei 10A/2020, que obviamente teve aqui algumas medidas excepcionais, alargando prazos, por exemplo, para a aprovação das contas das empresas. Nós sabemos, eu aqui estou a ter por referência o artigo 20 do Código de Insolvência, que nos indica quais são os indícios da empresa que se encontra numa situação de insolvência iminente ou até insolvência atual e que obriga a um prazo de apresentação à insolvência por parte dos seus órgãos de administração, sob pena de, posteriormente, até virem a ser, demandados numa insolvência culposa, se o não fizerem atempadamente. Deixem-me só dizer-vos também que, relativamente a uma lei que, entretanto, saiu e que veio suspender prazos e procedimentos, essa lei aplica-se a este dever de apresentação, a este prazo de apresentação à insolvência por parte das empresas. Portanto, suspendendo estes 30 dias de apresentação à insolvência. Eu, relativamente a essa medida, tenho desde já uma crítica, que é suspender 30 dias,
mesmo que interrompesse seria curto, porque assim que suspende a empresa tem que retomar a contagem inicial do prazo, o que significa que ela poderia ter estado numa situação de insolvência ou não poderia estar numa situação de insolvência, mas agora, com o reflexo da pandemia, 30 dias pode não ser suficiente para ela se encontrar nessa situação de insolvência. Enfim, eu penso que poderíamos aqui, como eu disse há pouco, termos dilatado ou deferido, como a Alemanha fez, como a Espanha fez, este prazo para, sei lá, final do ano, daqui a um ano, entretanto, não deixar as empresas no limbo de 30 dias ter que decidir se apresentam ou não se apresentam, sob pena de, eventualmente, depois terem ali algumas consequências. A tal lei 10A que eu referi vem, então, alargar o prazo para a apresentação de contas até dia 30 de junho, o que significa que isto não pode ser um dos indícios tidos em conta nos termos do artigo 20, ou seja, a não aprovação atempada dessas mesmas contas, porque agora temos este novo prazo. Depois, há aqui outros prazos, enfim, outras leis que vieram trazer boas medidas para a insolvência e, no fundo, eu penso que também veio aqui ajudar a camuflar um pouco a situação de insolvência. Refiro-me à lei 10J, barra 2020, que veio diferir aqui o prazo para pagamento de crédito para as empresas. Eu penso que nós depois afloraremos isso com mais calma e mais cuidado. Depois existe o despacho 104, barra 2020, de 9 de março, em que se dilatou sem qualquer tipo de penalidade o prazo para cumprimento voluntário das obrigações declarativas, por exemplo, pagamentos por conta em março foi dilatado até 30 de junho também, portanto nós estamos aqui a ver aqui, no fundo, uma espécie de dilatação para momento posterior de obrigações a que a empresa estaria, obrigações pecuniárias, a que a empresa estaria obrigada a cumprir, sob pena de não o cumprindo, poder refletir-se nos tais indícios de insolvência do artigo 20 e, portanto, ao remeter para momento posterior, das duas uma, ou isto vai efetivamente ajudar a empresa a tentar reorganizar-se económica e financeiramente para cumprir pontualmente as suas prestações, ou então vai agudizar a sua situação, que eu creio que é o que me parece que pode acontecer, porque depois as futuras prestações mantêm-se e a essas vão somar-se estas que foram, enfim, remetidas para esse momento. Portanto, vai haver aqui um acumular e se o mercado efetivamente não se compuser, se não começar a existir efetivamente mais trabalho além das típicas máscaras, eu posso falar do exemplo do têxtil, que tenho, enfim, bastante contacto com várias empresas do têxtil e todas elas neste momento estão a fazer máscaras e, portanto, não existe quaisquer outras encomendas, digamos assim, mas eu penso que isto esgota-se, não é? E, portanto, se não houver aqui já uma preparação do que vem a seguir, provavelmente vamos ter aqui um período em que as empresas não têm trabalho, porque não há encomendas e têm todas estas obrigações para cumprir e, como eu disse, isto é um precipício, não é? Portanto, isto acaba por ser um precipício. Enfim, depois existe aqui outras medidas, como, por exemplo, que têm impacto significativo na insolvência e, nomeadamente, nos critérios de apreciação da insolvência da empresa, que é a Lei 1A/2020, que, enfim, veio trazer aqui algumas suspensões dos direitos, minto, não são dos direitos, é suspensões dos efeitos derivados dos direitos de denúncia, de resolução por parte do senhorio, e, portanto, eu penso que, enfim, suspendendo aqui os efeitos, não poderá, por exemplo, existir a denúncia do senhorio por falta de pagamento de rendas ou a resolução por falta de pagamento de rendas. Porquê? Quer dizer, existir pode existir, mas depois esses efeitos, as consequências que adveriam desses efeitos, estão por hora suspensos. Mas, novamente, estão suspensos por hora. Há de haver uma altura em que vão retomar. Emília, estou a prolongar. penso que já temos tanta coisa para trabalharmos, deixe-me ainda falta muita coisa a dizer, mas deixo para os meus colegas. Exato, Gonçalo, passava para si e começava por lhe perguntar tanta informação, se partilha desta posição em relação à suspensão dos prazos, se é só um adiar para depois as empresas terem que lidar com uma acumulação de todas estas obrigações.
Eu partilho de uma afirmação anterior que o nosso legislador, no que toca à questão das empresas e da reestruturação, foi extremamente parco. Foi parco, ou seja, tem fundamentalmente, não obstante depois todas as medidas parcelares que foram sendo faladas, quer em termos de fiscais, quer em termos de arrendamento, etc., enfim, fundamentalmente dirigido a esta situação das insolvências, nós só temos realmente duas medidas, e temos a medida da suspensão do dever de apresentação, que continuou, agora com a publicação da Lei 16/2000, continua suspenso enquanto vigorar este regime transitório, portanto é um regime de suspensão, e depois, por outro lado, a suspensão das ações e das execuções que estiveram suspensas até esta Lei 16/2000. O que é que isto significa na prática? Na prática significa que o que se criou foi aqui um regime de irresponsabilização dos administradores que não cumpram aquele prazo de 30 dias que tinham do âmbito do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas para apresentar a insolvência. Isso continua suspenso, esse prazo, não existe prazo para ocorrer, e esse prazo se a iniciar os tais 30 dias quando terminar esta situação temporária de exceção devido à pandemia. Ora, isto, que é importante, é francamente pouco. Porquê? Porque quem trabalha nesta área sabe que este prazo é cumprido de vez em quando, muito de vez em quando. A maior parte das empresas que se apresentavam à insolvência apresentavam-se muito depois deste prazo e sem que isso trouxesse grandes consequências para as próprias administrações. Coisa mais importante era exatamente estarem até à Lei 16/2000, que foi, portanto, agora de 29 de maio, estarem a coberto de agressões patrimoniais, ou seja, os credores não podiam atacar por via das execuções, das penhoras, etc., o património das empresas, exatamente por causa da questão da pandemia. Ora, como um passo de mágica, os nossos governantes entenderam que tudo isto já está ultrapassado e, portanto, os credores podem agir hoje livremente, seja através de uma execução para penhora de bens dos devedores, seja até para o próprio requerimento do processo de insolvência. E isto vai ao arrepio de tudo, eu digo de tudo mesmo, que se passa nos nossos países congêneres. A minha colega citou a Alemanha, eu cito, por exemplo, a Espanha, aqui ao lado, tem sido considerado exemplar, um país exemplar, que é a República Checa, criou uma moratória de 6 meses em que as empresas não podem ser atacadas, mas naturalmente tem que ter uma atitude proativa para se reestruturar. Enfim, nada disto foi feito. Portanto, o que é que eu vejo? Eu vejo que as nossas medidas não respondem, do ponto de vista de instrumentos jurídicos, não respondem minimamente à situação de emergência que as empresas vão viver. Eu sei que depois há sempre o outro lado da moeda, não é? Porque se as empresas devem a alguém, e esse alguém, os credores, têm naturalmente que ter o seu direito de ação, com certeza. Mas o problema é que nós não podemos matar a galinha dos ovos de ouro. Portanto, se nós formos com muita sede às empresas exigir aquilo que elas devem, pois isto vai ser o fim das empresas, muito rapidamente. E depois, nem sequer andou-se com esta questão das Assembleias Gerais, permitir que se aprovassem contas dilatadamente até 30 de junho, etc., o que é um prazo manifestamente curto, comparando com outros ordenamentos, mas ainda assim, depois não se disse, por exemplo, uma coisa óbvia que era, mas atenção, que todos estes factos que estão a acontecer em 2020 e que são factos absolutamente cruciais até para a continuidade da empresa, têm que ser apreciados e vão ser apreciados quando se fecharem as contas de 2020, mas com critérios diferentes. Eu não posso partir dos mesmos critérios para apreciar as contas de 2019 daquelas que vou ter para apreciar 2020. Isto também está feito nos outros ordenamentos jurídicos, aqui não se fez rigorosamente nada. Portanto, o que é que eu acho? É que se não houver um pacote legislativo específico
específico. Não é estas medidas, umas para o arrendamento, não, específico para as empresas, para permitir a sua reestruturação, e eu antevejo um cenário um bocadinho complicado. E é isto que eu queria dizer. Natália, pergunto-lhe se também considera que estes prazos são curtos e que há outros exemplos noutras jurisdições melhores. Sim, na verdade, antes de mais, se calhar, bom dia a todos. De facto, aquilo que os meus colegas disseram é uma realidade e eu concordo. Parece-me que esta tão esperada e tão aguardada lei que foi publicada na sexta-feira passada, a Lei 16 de 2020, fica, de facto, aquém daquilo que seriam as nossas expectativas enquanto advogados e também aquém das expectativas de todas as empresas, enfim, que se veem nesta situação. Porque acabou por se manter, então, a suspensão do dever de obrigação, do dever de apresentação do devedor à insolvência, mas pouco mais. Algumas diligências no âmbito das execuções e das insolvências, nomeadamente quando está em causa a casa de morada de família, também ficam suspensas, mas nada mais. E de facto, como dizia o Gonçalo, parece-me ser necessário que se olhe para o tecido empresarial e se legisle com um pacote de medidas que efetivamente possam ajudar as empresas a ultrapassar este período mais difícil, porque senão isto acaba por ser uma bolha. As coisas vão-se aguentando e as situações vão sendo, enfim, ultrapassadas, mas sempre de uma forma muito periclitante, porque, como dizia a Emília, no fim de todos estes prazos, quando acabar a suspensão do dever de apresentação à insolvência, quando acabarem as moratórias e todas as outras medidas que têm sido tomadas de uma forma, digamos, pontual e não com um caráter mais abrangente, tudo vai acabar por se desmoronar. E de facto, enfim, já foi citado aqui o caso da Alemanha, já foi citada a República Checa, mas nós podíamos beber algumas soluções que foram encontradas nessas outras jurisdições e aproveitá-las para Portugal. E voltando, se calhar, à Alemanha, a Alemanha adotou uma solução que me parece razoável e que, no fundo, tinha a ver com entender-se que a empresa fica numa situação de insolvência quando em dezembro de 2019 não tivesse na mesma situação, ou seja, se no final do ano passado tivessem condições de proceder ao cumprimento das suas obrigações. E, portanto, passa dessa situação, no fundo, acaba por estabelecer uma presunção de que as empresas que nessa data estavam numa situação económica ou financeira satisfatória, mas que agora se veem, de facto, com dificuldades, então presumia-se que a situação de insolvência se deve, de facto, à situação de crise resultante da pandemia. Esta parecia-me, ou parece-me, uma solução que poderia ser adotada. Parece-me também que poderíamos pensar em adotar mecanismos pré-insolvenciais que permitissem às empresas que ficaram numa situação de insolvência devido à pandemia e, portanto, estão numa situação de insolvência atual, mas apenas devido a esta crise pandémica, que pudessem efetivamente recorrer a um mecanismo pré-insolvencial e tentando, dessa forma, e não através da insolvência, recuperar
a sua situação económica ou financeira. Enfim, já se falou aqui do diferimento do pagamento de certos impostos e de algumas outras contribuições, que me parece que também são medidas que poderão ter que se prolongar, porque senão, como referiu a Emília, quando estes prazos, estes alargamentos terminarem, de facto, a empresa vai ter ainda uma maior sobrecarga, porque vai ter que pagar o que se vence nessa altura, e aquilo que, entretanto, ficou suspenso. E, portanto, parece-me, de facto, que temos que pensar aqui em soluções que permitam que o mercado continue a funcionar, mas que não vá estrangular quando estas moratórias e estas suspensões forem terminando. Havia algumas outras medidas que também poderiam ser adotadas e que também se tem falado a este nível das insolvências, nomeadamente o facto de os suprimentos feitos por sócios venham a ser considerados créditos, enfim, não subordinados, não querendo ainda dar-lhes outra categoria, mas pelo menos que não fossem subordinados, no fundo promovendo a injeção de capital pelos sócios e que estes tivessem alguma segurança de que numa eventual insolvência, caso de facto essas injeções não fossem suficientes, não veriam os seus créditos apenas reconhecidos como subordinados, enfim, com todas as consequências que sabemos que daí advêm. E assim, numa primeira intervenção, acho que estas eram as minhas ideias. Tiago, temos estado a falar sobre esta questão da suspensão do prazo de ver de apresentação à insolvência e gostava de lhe perguntar a sua opinião também sobre isto que temos estado a falar, mas pedir-lhe que se podia clarificar melhor, que penso que ainda não ficou claro exatamente o objetivo desta suspensão e o que é que muda para gerentes e administradores. Ora, eu, indo com a maior celeridade ao tema, se calhar começava por agradecer o convite que foi endereçado à SLCM para estar presente neste painel sobre reestruturação e insolvência e gostava de cumprimentar igualmente os meus colegas de painel. De facto, o tema já foi muito bem aflorado anteriormente pelos meus colegas. Tenho esta posição um bocadinho ingrata de intervir em último lugar, mas vou tentar dar o meu contributo e o meu apor num ou outro ponto que eu acho que ainda não foi densificado. De facto, em matéria de medidas que foram adotadas pelo legislador, já foi aqui sendo dito, a única medida direta e específica do processo de insolvência foi essa suspensão do prazo para a apresentação à insolvência, que eu creio que, desde logo, não é muito decisivo no contexto da insolvência. Acho que haveriam todo um conjunto de medidas paralelas que poderiam ser adotadas, mas adiante falaremos delas, creio eu que teremos a oportunidade de falar sobre as mesmas. Uma nota de relevo, e que já foi aqui adiantado, creio, pela Maria Emília logo na intervenção inicial, é que estamos perante uma suspensão, não é uma interrupção. Portanto, este prazo, a contagem não é feito reset à contagem, não volta a zero, é apenas uma suspensão que ocorre com o início da situação excepcional e que depois irá retomar a sua contagem depois de cessar esta situação excepcional. Portanto, podemos ter uma empresa que, na prática, está no 29º dia e depois de terminar a situação excepcional, não sei se teremos aqui também para este prazo alguma vacácio que seja introduzida pelo legislador, mas em princípio o que estaríamos aqui a falar era depois de um prazo de um dia para que o devedor se apresentasse à insolvência sem as culminações da insolvência culposa, que já foram adiantadas pela Maria Emília. Depois o Gonçalo também aditou aqui um ponto que creio que é da maior relevância, é que este nem sequer é um prazo que a prática nos diga que seja muito respeitado por parte das empresas ou por parte dos devedores quando têm de se apresentar à insolvência. Portanto, este seria o primeiro ponto pelo qual eu acho que esta não é uma alteração que seja da maior relevância para o que respeita, no que respeita à tramitação do processo de insolvência. Depois há aqui outro ponto que eu acho que também se deve ter em conta. Não configura, por um lado, uma proibição da apresentação à insolvência por parte do próprio devedor,
que nesta altura presumo eu que não o quererá fazer, pelo menos nos termos dos moldes da insolvência, falaremos mais adiante, creio eu, sobre isto, e por outro lado também não obsta à própria propositura de processos de insolvência por parte dos credores desse mesmo devedor. Há aqui leituras diferentes, sei que há quem entenda que este prazo poderá configurar uma verdadeira preclusão da própria abertura do processo de insolvência, mas pelo menos não creio que seja essa a interpretação que tem maior aderência até à letra da norma que foi aprovada pelo legislador. Depois, em matéria de prazos processuais, a verdade é que os processos urgentes continuam a ser tramitados dentro da normalidade. Temos este princípio de que todas as diligências que requeram a presença física dos mandatários, das partes ou de quaisquer outros intervenientes processuais devem, em princípio, ser realizadas por via telemática ou por meios de comunicação à distância, mas eu também dou essa nota, até porque dou um exemplo que tenho agendado uma Assembleia de Credores para a próxima semana para a apreciação de um plano, e nem sequer foi equacionada a possibilidade de via telemática ou de meios à distância, porque o Tribunal simplesmente não tem meios que possibilitem a organização da Assembleia nesses termos. Portanto, isso nem sequer foi equacionado por parte do Tribunal. Depois, em matéria de prazos, só para dar também uma nota, é que na sequência do primeiro diploma que acabou por ser aprovado pelo legislador, e até num contexto de algumas dúvidas interpretativas que haviam quanto ao primeiro diploma, o legislador acabou por aprovar um segundo diploma quanto aos prazos, agora um terceiro, na sexta-feira, mas neste segundo diploma o legislador veio retroceder numa intenção generalizada de suspensão dos prazos, também quanto aos processos urgentes, e pelo menos creio que era assim maioritariamente entendida, havia quem não entendesse necessariamente assim, e levantando esta suspensão dos prazos, criou ali um hiato temporal entre 9 de março e 7 de abril, em que os processos urgentes estiveram suspensos, portanto, na contagem dos prazos haverá de se ter em conta este período temporal que haverá de ser editado. Uma nota também, que de resto, quanto às medidas adotadas, creio que já foi sendo reiterado aqui em todas as intervenções. É que, de facto, estas medidas que foram adotadas pelo legislador e foram adotadas um conjunto de medidas paralelas, que não são específicas do processo de insolvência, como é o caso das moratórias, do layoff, enfim, do deferimento de um conjunto de prazos até para obrigações tributárias, são medidas que são positivas porque visam, em primeira linha, minimizar os impactos desta travagem brusca da atividade económica, mas resolvem problemas de tesouraria imediata, resolvem, ou pelo menos procuram resolver problemas de tesouraria imediatos das empresas. Agora, o que eu vejo da parte de todas as empresas, o sinal de preocupação com o médio prazo é tremendo, porque não sabem exatamente como é que vão resolver problemas de liquidez daqui a 3, 4 meses, porque a dívida, na generalidade dos casos, vai estar toda nas empresas, haverá de ser toda paga na integralidade, a menos que o devedor consiga, de facto, chegar a uma reestruturação com os seus credores e parceiros, mas esta dívida haverá de ser paga toda na totalidade, portanto não resolve um problema necessariamente daqui a 2 ou 3 meses. Eu apenas só para dar mais uma nota, porque creio que depois sobre eventuais medidas ou propostas de alteração legislativa, creio que poderemos falar mais à frente, só para dar uma nota que de facto, quanto à situação de insolvência, quanto ao critério sobre a situação de insolvência, também aqui o legislador não mexeu no quadro legal do processo de insolvência nem do PER, seja no que respeita ao conceito sobre a situação de insolvência, seja em matéria de tramitação dos próprios processos. Também não creio que tais alterações no que respeita ao conceito sobre a situação de insolvência sejam fundamentais ou decisivas, ou até que se possam esperar que essas alterações venham a ser introduzidas pelo legislador. Agora, a meu ver, isso já foi sendo aqui, já foi referido aqui numa das intervenções também, é que haverá que, na interpretação destes critérios que conduzem à situação de insolvência, sejam eles por via do incumprimento de obrigações vencidas, seja por via do critério do ativo e do passivo, haverão necessariamente de ter em conta, e assim se espera por parte dos intervenientes judiciais, por parte do Tribunal e porventura por parte do próprio administrador de insolvência e do administrador judicial provisório no âmbito do PER, haverão de ter em consideração
o contexto absolutamente excepcional da pandemia, o impacto e o nexo existente entre a pandemia e o incumprimento ou a morosidade no incumprimento em que as empresas venham a incorrer. Ou seja, haverá de se distinguir aqui de forma muito clara entre as empresas que num contexto pré-Covid já se encontravam numa situação de insolvência, seja ela atual ou iminente, das empresas que apenas por força da pandemia se viram empurradas para uma situação de incumprimento. Tiago, para que não seja sempre o último, continuo agora consigo fazendo-lhe uma nova questão, se calhar invertemos agora a ordem, que é em relação às empresas que já estavam em pé, que já tinham os seus planos aprovados e que estão a enfrentar dificuldades, tal como todas as empresas, por causa da pandemia. O que é que muda para estas empresas? Quais é que são as opções? Também esta questão se pode responder muito brevemente com 2 ou 3 palavras, porque não existiram efetivamente nenhumas alterações que diretamente implicassem naquilo que é a execução de uma empresa que já tinha um plano aprovado e que estava em execução. Portanto, em princípio, o que se dirá aqui é que as obrigações e os compromissos que foram aprovados no plano, em princípio, haverão de manter-se e haverão de correr a sua normal execução. Agora, a verdade é que há aqui um conjunto de medidas, como é o caso das moratórias, seja nos financiamentos, seja nas rendas, por exemplo, que terão impacto ou poderão ter impacto na forma em como algumas medidas que estão definidas no plano, principalmente em relação a obrigações que venham a vencer-se, são executadas. Pois há aqui um ponto que eu também acho que poderá ter a vir muita importância também no âmbito das empresas que se encontram numa situação de insolvência ou de PE, mas isto de facto não se cinge apenas, é um ponto que não se cinge apenas às empresas que têm um PE aprovado, mas sim a todas as empresas em geral, é que há aqui empresas que, por força desta situação de pandemia, poderão ver-se confrontadas, ou por um lado, com uma impossibilidade de cumprir as suas obrigações, e que em bom rigor se reconduz aos chamados e tão badalados nestes últimos meses casos de força maior e que poderão conduzir a uma exoneração do devedor. Depois temos um conjunto de situações em que, não havendo necessariamente uma situação de incumprimento, a empresa vê esse cumprimento como demasiadamente oneroso ou profundamente desrazoável, configurando um caso de alteração das circunstâncias em que aí poderá impor-se uma resolução do contrato ou uma modificação do conteúdo contratual acordado com um determinado credor. Agora, estas soluções, por um lado, são profundamente casuísticas, não há respostas de tabela que se possam dar aqui às empresas, é necessário olhar para a relação, a vida entre as partes, para aquilo que é o conteúdo do contrato, para o nexo existente entre um determinado incumprimento e os factos em presença. Portanto, é muito casuístico e é necessário olhar com muita atenção para o caso concreto. E, por outro lado, e é isto a que mais tenho assistido nas últimas semanas, as empresas tentam, numa primeira via, por um primeiro caminho, tentam chegar a um acordo e um entendimento com os seus credores com vista a uma reestruturação das suas obrigações, mexendo até no conteúdo contratual. Caso tal não seja possível, porque com alguns credores à empresa aqui, tentar recorrer à via judicial, porque qualquer solução e a produção de efeitos de qualquer solução dependerá sempre da apreciação por parte de um tribunal. Natália, não havendo estas respostas de tabela, como dizia o Tiago, para os casos de empresas que já estavam em pé, pergunto-lhe também quais são as opções disponíveis e o que é que estas empresas podem fazer quando entram em cumprimento, quando não conseguem cumprir os planos de recuperação estabelecidos. Bom, efetivamente, por um lado, não havendo diretrizes ou normas claras sobre a forma como devem ser apreciadas as situações das empresas que, devido à pandemia, venham a entrar em situações
de incumprimento, que eventualmente levem à insolvência, ficamos todos mais sujeitos àquilo que for o entendimento dos tribunais. Portanto, na falta de uma norma, como eu há pouco referia, que pudesse fixar um limite temporal, por um lado, dentro do qual fossem apreciadas as situações de empresas que efetivamente acabaram por entrar em situação de insolvência apenas devido à pandemia, portanto, na falta dessa norma, ficamos todos mais sujeitos àquilo que os tribunais forem entendendo e aos critérios que forem utilizando na apreciação dessas situações. Naturalmente que esses critérios têm que ser diferentes, digamos, um pouco mais compreensivos do que aquilo que habitualmente, da forma como habitualmente são analisados, mas ainda assim há, além do caráter subjetivo sempre inerente a uma decisão judicial, que acaba por existir, aqui esse caráter subjetivo poderá ainda ser maior e, portanto, parece-me que teríamos todos a ganhar se de facto houvesse essa definição legal, por um lado. Por outro lado, não havendo nenhuma norma, não tendo sido introduzida nenhuma alteração ao nível dos PERs, por exemplo, e das situações e da análise das situações destas empresas em termos de cumprimento ou incumprimento destes planos de revitalização, mais uma vez, as empresas acabam por ficar numa situação injusta. Injusta porquê? Porque as empresas poderiam até estar em condições de cumprir o plano de revitalização que tivesse sido aprovado e homologado, mas devido à pandemia já não o conseguem fazer. E, portanto, também aqui seria benéfico para o tecido empresarial que pudesse haver uma forma de ajustar o plano que tenha sido aprovado, o plano de revitalização que tenha sido aprovado antes da pandemia, no fundo, para uma situação, para este chamado novo normal, não é? E, portanto, para a nova realidade que as empresas tiveram que enfrentar com a queda e a paragem abrupta do mercado. Em termos daquilo que existe, de facto, enfim, tirando as situações em que as empresas possam recorrer às moratórias e a determinados financiamentos, que nem todas estarão em condições, porque nem todas preencherão os requisitos legais, não houve, de facto, cuidado, pelo menos até agora, de definir um enquadramento legal que pudesse, a médio, se não a longo, mas a médio prazo, dar alguma segurança e alguma confiança às empresas, aos seus administradores e gerentes, para que pudessem, a médio prazo, definir qual será a sua estratégia neste futuro próximo, porque ninguém sabe, e na falta de definição e de publicação de legislação nesse sentido, ninguém sabe efetivamente como é que as coisas se vão desenvolver, como é que o mercado vai retomar, como é que serão apreciadas todas estas situações decorrentes desta situação pandémica. Gonçalo, perguntava-lhe se concorda que as empresas em PER estão numa situação injusta e que ficam mais à mercê dos tribunais. Eu não diria à mercê dos tribunais, mas diria à mercê dos credores, dos seus credores. Portanto, vamos lá ver uma coisa, se há situação que urge resolver é exatamente essa. Porquê?
nós tínhamos uma empresa com um determinado plano de reestruturação em curso, em cumprimento, portanto, sem incidente de qualquer espécie, e qual foi a única instrumento que apareceu e que de alguma maneira poderia tentar resolver esta situação. Foi o Decreto-Lei 10J, que fala da moratória, mas a moratória é apenas ao sistema financeiro e o próprio sistema financeiro, em situações de PER, retira-se dizendo que o 10J não é aplicável. E, portanto, temos aqui uma situação em que aquele diploma não resolveu o problema das empresas, por um lado, no que toca ao sistema financeiro, e deixou todo o resto dos credores de fora, o que significa que bastará hoje, atenção, a partir desta Decreto-Lei 16/2000 de 29 de maio, qualquer credor vir solicitar ou invocar o incumprimento de um plano em curso para estarem reunidas as condições para se avançar com um pedido de insolvência de uma empresa. Isto, portanto, enfim, é não só deitar abaixo todo o trabalho que foi sendo feito por empresa e todos os stakeholders, os credores, os trabalhadores, etc., que conseguiram uma determinada solução de viabilização da empresa e deitou-no completamente abaixo, mas, por outro lado, permite-se que, por um simples requerimento, enfim, mediante uma notificação prévia que já existe na lei de 15 dias a dar possibilidade para a empresa cumprir, mas que se não tiver possibilidade de cumprir, esse mesmo credor apresenta um pedido de insolvência e temos uma empresa provavelmente que com possibilidades ou com viabilidade para cumprir o plano noutras condições, não o ter. Por exemplo, aqui em Espanha, aqui ao lado, as coisas estão todas mais ou menos inventadas. O que se fez foi uma coisa muito simples, foi dizer, planos em curso, que estão a ser em cumprimento, com causalidade Covid, naturalmente pandemia, não é? Atestada, seja pelo contabilista certificado, seja pelo Revisor Nacional de Contas, enfim, mas com essa causalidade demonstrada, qualquer pedido de incumprimento, de declaração de incumprimento do plano, durante 6 meses, não é declarado pelo Tribunal, sem prévia notificação ao devedor, empresa, e permitindo-lhe que durante 3 meses ele faça um novo PER, chamemos-lhe assim, lá não se chama assim, enfim, mas que proponha, que negocie com os seus credores um novo plano de reestruturação e fica a coberto de qualquer atitude mais, enfim, mais violenta por parte de credores cujo interesse é absolutamente legítimo, ninguém põe em causa, mas que podem pôr em causa interesses muito maiores da coletividade dos credores. E, portanto, o que havia, a meu ver, que fazer era exatamente prever essa possibilidade ou impossibilidade de pôr em causa planos incumpridos por via da situação excepcional provocada pela pandemia, não é, por um lado, e, por outro, pegando apenas e só no quadro jurídico que temos hoje ao nosso dispor, nós a única coisa que temos é o artigo 17º F, número 13, que permite que uma empresa que recorreu a um PER e que incumpriu o plano por, como diz a lei, fatores alheios ao próprio plano e alteração superveniente alheia à empresa, propor de imediato um novo PER. Portanto, senão nós sabemos que existe um período de 2 anos durante o qual a empresa não pode recorrer a novo PER. Ora, este período desaparece se verificarem estas circunstâncias. Eu não tenho dúvidas que os tribunais interpretarão esta pandemia como um fator alheio ao próprio plano e alteração superveniente e alheia à empresa. Não tenho grandes dúvidas. Mas isto obriga a iniciar um processo todo de novo, o que era, a meu ver, absolutamente desnecessário. Portanto, face ao quadro atual, acho que a única alternativa que as empresas têm é de recorrer a este 17F número 13.
A Maria Emília, voltando a si, perguntava-lhe a sua opinião sobre esta questão das empresas que já estão em PER e a possibilidade de recorrerem a um novo PER, mas também lhe pedia se podia clarificar uma outra opção que também já falámos aqui, mas muito de passagem, que é as moratórias de crédito e como é que funciona para empresas com créditos reestruturados. Ora bem, eu antes de mais gostaria de dizer que, à medida que o Gonçalo adiantou, obviamente que a norma que ele indicou é efetivamente a norma adequada e esta pandemia que nós vivemos hoje é o exemplo, se nós quisermos dizer, em caso de ensino aos alunos, por exemplo, é o exemplo paradigmático de aplicação desta norma, que é efetivamente uma pandemia como aquela que vivemos, decretada não só pela OMS, mas depois por todas as consequências que tivemos, é efetivamente uma causa alheia ao próprio plano e que, sem dúvida nenhuma, pelas consequências que trouxe, colocou em causa ou em crise o incumprimento do plano. E, portanto, parece-me que esta possibilidade de recorrer ao novo PER imediatamente é uma possibilidade com apoio legal, mas evidentemente que poderiam existir aqui outras medidas que evitariam ou melhor, levariam a esta desnecessidade de um novo processo. Portanto, esta é a grande desvantagem, mas dentro das impossibilidades que temos, efetivamente esta era aquela que, do ponto de vista da insolvência, nós poderíamos desde já aplicar. Queria só também, antes de mais, fazer aqui uma repescagem da apreciação a esta questão do colega Tiago, que, e bem, enunciou aqui duas situações, enquadrou esta pandemia como sendo uma causa de força maior. Efetivamente é. E depois, nós sabemos que no ordenamento jurídico, enfim, privado comum, no âmbito do cumprimento das obrigações, sejam elas de um PER ou não, portanto, cumprimento de obrigações, quando existe aqui uma causa de força maior que leva ao incumprimento dessas mesmas obrigações, há aqui duas consequências. Uma delas é, leva ao incumprimento ou dificultam. Quando leva ao incumprimento, há uma exoneração do devedor. Eu não creio, honestamente, que neste caso as empresas possam socorrer deste instituto por uma questão, porque para haver a exoneração tem que haver uma impossibilidade objetiva. E eu tenho aqui algumas reticências em conseguir fazer com que uma obrigação pecuniária seja ou se torne impossível objetivamente. Enfim, podíamos falar no ponto de vista subjetivo, mas aquilo que nós temos em cima da mesa acho que é uma dificuldade séria e grave de cumprir as obrigações, atendendo à alteração das circunstâncias. E aí o Tiago referiu muito bem que poderíamos ir então para a aplicação do artigo 437 do Código Civil, que era um mecanismo de alteração superveniente das circunstâncias, em que levava aqui a uma possibilidade de resolução ou modificação dos termos contratuais segundo juízos de equidade. Contudo, o artigo logo a seguir, o artigo 428, diz-nos que a parte lesada, portanto, neste caso a empresa, que está na iminência de não conseguir cumprir as suas obrigações ou que tem muita dificuldade em cumpri-las, não pode socorrer-se deste mecanismo se estiver em mora. E, portanto, se eventualmente existir uma obrigação já que não esteja cumprida, ou ele já tenha entrado em mora, e aqui a lei nem sequer distingue se é uma mora por 30 dias, por 10 dias ou por um dia, está em mora, ponto. E, portanto, se estiver em mora, fica impedido automaticamente de socorrer a este mecanismo. E, portanto, eu penso, mais uma vez, que muito difícil será para a pessoa dizer que precisa de uma modificação do contrato, a empresa provavelmente já estará em incumprimento em relação a algumas obrigações. No que diz respeito aos créditos reestruturados, e se a empresa poderá recorrer aqui a estas moratórias, o Gonçalo já referiu que os próprios bancos retiram-se quando a empresa está em pé, enfim, não elegem estas empresas como elegíveis para isso. Deixem-me só referir que esta lei 10J, enfim, elencou aqui o âmbito de material, o âmbito de aplicação material às moratórias, no que diz respeito às empresas, definiu os seus critérios, definiu o que se aplica, o que é que não se aplica, quais são os requisitos que devem estar reunidos, mas depois, através de uma fácil pesquisa que todos nós podemos fazer, consultando as diversas instituições de crédito, elas próprias foram ajustando as suas regras dentro daquilo que lhes era permitido, sem nunca retirar o conteúdo mínimo de proteção às empresas, mas efetivamente foram reajustando e fazendo aqui alguns planos, até do
ponto de vista para cativar algumas empresas a serem suas clientes e, portanto, fizeram aqui moratórias com períodos de carência maiores, enfim, se nós olharmos, os moratórios não têm um conteúdo idêntico em todas as situações de crédito. Mas dizer o quê? Que nessa lei 10J, além de todos os outros requisitos que ela indica, portanto, enfim, primeiro aplica só a micro, pequenas e médias empresas, isto até de acordo com uma recomendação da União Europeia, nem sequer é de acordo com o nosso critério normal, interno, que neste caso nem está ajustado, mas há um dos requisitos que diz que, novamente, e na senda daquilo que eu disse há pouco, novamente, até 18 de março, não poderia esta empresa estar em mora ou em cumprimento definitivo há mais de 90 dias. Isto o que é que isto quer dizer? Esta lei quer retirar destas moratórias aquelas empresas que eventualmente já tenham ou já estejam ou já estivessem num estado de, enfim, insolvência iminente ou em dificuldade de cumprimento das obrigações, que não se reportem a esta situação do Covid. Portanto, parece-me que é mesmo dirigida a estas empresas. Em todo o caso, enfim, pois há outros critérios, em todo o caso, elas não podem estar numa situação de insolvência ou em suspensão ou cessão de pagamentos. Ou seja, estas empresas que querem recorrer à moratória, a maior parte das vezes, isto é a prática que me diz, a maior parte das vezes já está numa situação de insolvência iminente, às vezes até numa situação de insolvência atual. Elas não querem, não podem pagar e por isso recorrem a este mecanismo, porque elas não podem mesmo pagar. Então elas entram nestas medidas pura e simplesmente por uma razão, para evitar consequências de incumprimentos desses contratos, porque esta moratória tem unicamente esta finalidade, evitar que as empresas sofram as consequências normais do incumprimento dos contratos. Porque aquela empresa que estiver de saúde financeira, enfim, pode estar um pouco mais periclitante neste momento, que o momento é crítico, mas essas empresas, por uma questão de razoabilidade, racionalidade económica, não recorrem às moratórias, porque elas sabem que a dívida mantém-se, os juros continuam a vencer-se e depois é a tal situação, futuramente agudizar-se-á essas consequências. E, portanto, a bola de neve, eu penso, é tal bola de neve e, portanto, eu penso que aqui, efetivamente, não resolve estas moratórias, porque os próprios bancos ou põem de parte ou são as próprias empresas que dizem, não, eu posso faltar aos meus credores, mas aqui aos bancos eu não vou faltar, porque nós sabemos que as consequências do incumprimento em termos de taxas de penalização são muito elevadas e elas optam mesmo, é quase como uma pessoa singular, pode faltar a todas as dívidas, mas o crédito da casa é o último que elas deixam de pagar, não é? Portanto, eu penso que as empresas têm um pouco esta mentalidade. Já ultrapassámos até o nosso tempo, mas gostava de vos colocar uma última questão, a que peço que respondam de forma muito sucinta, que é o que é que esperam do período pós-Covid e o que é que acham que faz sentido que seja implementado. Natália, começando por si. Bom, eu, daquilo que todos aqui abordámos, de facto não vejo o futuro próximo muito animador, porque as medidas, como penso que estamos todos de acordo, não nos parecem de facto ser suficientes e depois de terminar estes prazos que foram sendo concedidos, aquilo que prevejo, enfim, é que haja de facto um aumento do incumprimento. Isso foi visível na crise de 2008, é certo que os fundamentos eram outros, mas nesta crise, até porque é uma crise a nível global, e é uma crise que, ainda que sejam adotadas mais medidas, acaba por haver um incumprimento em cadeia, porque eu tento salvar uma determinada empresa e, portanto, suspender, digamos assim, o exercício de alguns direitos pelos credores, mas esses próprios credores também podem estar em dificuldades, se pensarmos em credores diferentes dos bancos, os fornecedores de empresas, por exemplo, e, portanto, protegendo acaba por dificultar a recuperação de um desses credores, que por si também tem outros credores, e acaba por haver aqui um incumprimento em cadeia. Portanto,
acho de facto que é inevitável o aumento do incumprimento contratual e isso levará necessariamente ao aumento das execuções, ao aumento das insolvências. E, portanto, vai haver naturalmente um incremento do número de processos judiciais a todos os níveis, porque nós estamos aqui focados no aspecto da insolvência, naturalmente, mas há todas as outras áreas jurídicas em que esse incumprimento também ocorrerá e levará necessariamente a um aumento da litigiosidade. Gonçalo, é este o cenário que espera também? É esse cenário, eu tinha, já que é dada essa oportunidade aqui, telegraficamente, meia dúzia de coisas para, ou seja, que era o que é que eu esperava, o que é que eu espero que possa vir a ser tomado como medidas legislativas para debelar esta questão, ou a crise Covid para as empresas, e então telegraficamente eu diria o seguinte. Primeiro, acho que é fundamental criar a dita moratória generalizada, à semelhança do que tem sido criado noutros países e que apontava isto pelo menos até ao final do ano, portanto uma moratória de 6 meses até 31/12, acho fundamental. Depois, também fundamental a questão de criar instrumentos que permitam a reestruturação dos planos de recuperação em incumprimento, portanto tudo aquilo que tenha sido aprovado, quer em termos de processo de insolvência, quer de PER, quer de RER, e que estejam incumpridos por via desta crise Covid. Depois, em terceiro lugar, algo que a Natália falou e que é absolutamente fundamental, que é, nós, quando digo nós, a gente põe sempre assim no papel do governante, mas o governo os nossos decisores têm que arranjar condições para que o financiamento às empresas seja algo de fácil e compensador. E esse financiamento à empresa não é por via destes esquemas de mutualização da dívida com os bancos e pôr as empresas a pagar spreads de 4% que vamos resolver o problema. Aí estamos a adiar e as empresas vão rebentar financeiramente à frente. Não, isto era exatamente procurar captar o equity, seja junto de terceiros que hoje existem no mercado, seja sobretudo junto dos próprios acionistas ou sócios, dando uma senioridade aos seus investimentos, que sejam instrumentos de suprimentos ou de quase capital, que lhes permita que depois não fiquem em último lugar, ainda por cima maltratados com uma espécie de preconceito relativamente aos investimentos que fizeram. E se isto não for criado, naturalmente que ninguém vai, neste momento, fazer investimentos e financiar a empresa com custos baixos, que não tem nada a ver com estes custos bancários, porque depois sabe que no final o seu crédito vai ser destratado, o termo é este. Depois, não permitir pedidos de insolvência por parte de terceiros durante a moratória ou durante um pedido mais curto, eventualmente, mas isto é fundamental, ou então fazer, como eu referi há bocado em Espanha, que é convertê-los em PERs forçados, digamos. A partir de um pedido de insolvência, dar à empresa a possibilidade de avançar com o PER. Mas para isto também é fundamental uma alteração excepcional, que é admitir PERs para empresas insolventes. Há bocado, no início desta nossa conversa, falou-se exatamente da situação de insolvência. Não mudou nada, o artigo 3º do Código da Insolvência não mudou nada, não há uma vírgula. Eu não acho mal, não acho que tivesse que ser mudado. Mas, como os critérios para a apreciação da situação de insolvência são exatamente os mesmos, e como o PER está pensado para empresas não insolventes, que é a situação económica difícil ou insolvência meramente iminente, todas estas empresas estão impedidas legalmente de recorrer ao PER. Se não se alterar isto, não se vai a lado nenhum. E, finalmente, uma medida que mais fiscal propriamente e mais líquida, de liquidez financeira, que tem a ver com uma coisa que para mim tinha que ser feita e que também já foi feita noutros países, ou está a ser feita, que é, em termos de IRC das empresas,
perceber que as empresas vão ter agora uma fatura fiscal a pagar por via de resultados que desejavelmente tenham sido bons em 2019 e não têm dinheiro para o fazer. E porquê é que, em vez de se fazer isto, não se faz uma espécie de uma conta corrente em que, naturalmente, em 2019 as empresas apresentaram lucros e têm resultados e têm IRC a pagar, mas não o vão fazer em 2019 e só o farão em função dos resultados de 2020, compensando exatamente, em princípio, o menor resultado ou prejuízo até que tiverem em 2020. Isto era uma maneira óbvia de fazer chegar dinheiro às empresas, enfim. Portanto, esta que é a minha visão e o meu desejo. Tiago, peço-lhe também, de forma muito sucinta, que partilhe connosco a sua opinião sobre isto. Vou tentar ser muito breve, só uma nota quanto à força maior, só para ficar clara a minha posição. Relativamente à força maior e à impossibilidade de cumprir, a Maria Emília refere que tem algumas reticências, eu tenho todas. Eu só acabei por dar o quadro daquilo que poderão ser as soluções face a uma dificuldade e impossibilidade em cumprir ou que justifica a alteração das circunstâncias, mas também me parece, e de resto esse é um lapso que eu vejo muitas vezes cometido, parece-me absolutamente excepcional o caso em que uma obrigação pecuniária pode encontrar obstáculo ou enfrentar uma impossibilidade de cumprimento. Parece-me absolutamente excepcional e, na generalidade dos casos, o que teremos é, porventura, um cenário que justifique a resolução ou modificação do contrato com fundamento em alteração das circunstâncias, um caso de força maior. Dito isto, quanto ao cenário pós-Covid, já foi quase tudo sendo adiantado. Eu creio que a resposta a esta questão dependerá muito daquilo que forem as soluções adotadas num plano governamental e das próprias respostas, como o Gonçalo estava a adiantar, por parte da empresa para encontrar liquidez e injetar liquidez na empresa. E nesse aspecto, no que respeita ao plano governamental, penso que poderá ser de capital importância a proposta que foi agora apresentada pela Comissão Europeia, o Next Gen EU, mas que dependerá ainda da aprovação e de uma execução que ainda não conhecemos minimamente os termos. Dito isto, o que incontornavelmente se poderá esperar, também estava a dizer a Natália, é uma reprodução drástica dos processos judiciais, nem será só de insolvência e de PER, mas no que respeita aqui ao nosso contexto de insolvência e de reestruturação, o que se antecipa é um aumento até mais do número de PERs do que do processo de insolvência. Isto porque o que eu diria que é razoavelmente antecipável é que as empresas avancem com a propositura de PERs com vista a reestruturar as suas obrigações, antecipando-se à propositura de processos de insolvência por parte dos próprios credores e até à instauração de ações de cobrança de dívida. Em consequência, essa proliferação de processos virá a agravar um problema que já há muito falado entre nós, que é a da celeridade dos processos judiciais. E isto é um problema que não é novo, nem advém deste contexto de pandemia, que apenas o virá a agravar. E é um problema que aqui nas insolvências e nos PERs recolhe uma particular dificuldade, porque estão em causa processos urgentes, com necessidades e sensibilidades diferentes, que por isso mesmo impõem que sejam processos urgentes e que tenham uma tramitação diferente aos olhos da lei. Em consequência, além das soluções que já foram sendo adotadas, que não vou estar aqui a repetir, parece-me que o legislador poderá seguir dois caminhos. Um será mexendo na própria tramitação dos processos de insolvência e de PER, agilizando-a, simplificando-a, sem, claro, colocar em causa a obtenção de fins justos e de soluções adequadas, e, por outro lado, poderá aumentar a capacidade instalada nos tribunais judiciais, nomeadamente e em particular nos juízes de comércio, aumentando o número de juízes. E dito isto, para finalizar, sendo desejável que estas alterações sejam o mais cirúrgicas e claras quanto possível, é também absolutamente recomendável que aconteçam o mais rapidamente possível, com a maior celeridade, sob pena de quando estas intervenções vierem a acontecer, as empresas já se encontrarem numa situação de insolvência, de morte da empresa, em que nada mais resta senão a liquidação do ativo existente. Maria Emília, pedia-lhe uma última intervenção sobre o que espera Vou ser cirúrgica. do período pós-Covid. Vou ser cirúrgica. Só para esclarecer o Tiago,
deu-me a sensação de que ele realmente também tinha reticências quando expôs a matéria, mas como foi uma matéria absolutamente oportuna àquele expôs, eu só quis aditar informação, nada mais, mas efetivamente é um dos mecanismos que ele adiantou, efetivamente tem vindo a ser falado sobre isso e, portanto, eu só quis acrescentar, não quis dizer que ele concordava com isso, porque eu percebi pela forma como expôs que não concordava. Dito isto, muito rapidamente, falou-se muito sobre a nossa capacidade de recuperação pós-Covid, falou-se até numa terminologia de recuperação económico-financeira, a chamada recuperação em V, e, portanto, iria existir aqui uma queda da economia muito rápida, mas também ao mesmo tempo iria haver aqui uma recuperação recorde e, portanto, seria o espécie de mecanismo em V. Eu não concordo que isso vá acontecer, ou melhor, não concordo, não prevejo que isso vá acontecer. Portugal tem capacidade de adaptação, mas não nessas rapidezes. E, portanto, eu acho que isso não vai acontecer. O que eu efetivamente acho que vai acontecer é uma nova crise financeira, uma nova vaga de crise económica com desemprego acompanhado. Porque o tecido empresarial estando em crise, o tecido social também ficará por natureza, como nós sabemos, porque estão intimamente ligados. Quando nós falamos em desemprego, levamos também, ou percebemos também que vai não só existir um aumento exponencial de ações de executivas e ações de insolvência, mas obviamente ações laborais também, e aí com uma pequena particularidade é que os casos não são urgentes e às vezes o trabalhador precisa efetivamente disso enfim, para sobreviver, muitas das vezes. Aquilo que eu queria aqui referir, só 3 medidas, além de todas as outras. Dizer que concordo plenamente com o Gonçalo quando diz que, por que não permitir-se um PER a empresas que estão insolventes? A isso eu chamaria flexibilização das medidas de acesso ao PER, e poderia passar por incluir esta. E também, por exemplo, copiar literalmente ou o exemplo da Espanha ou o exemplo da Alemanha, em que a Alemanha diferiu o dever de apresentação à insolvência para o final do ano, sendo que, se efetivamente se constatar que a empresa se tornou insolvente em virtude do Covid, esse dever de apresentação passa para 31 de março de 2021. E, portanto, nós temos aqui um período, efetivamente, para que a empresa, das duas uma, ou se recomponha ou entenda, efetivamente, que o seu veredicto é efetivamente, apresentar-se à insolvência. E, finalmente, por que não? Eu sei que se calhar nós não temos condições orçamentais para isto, mas eu acho que poderia ser um preço a pagar por algo benéfico futuro, que é, nós temos que evitar o todo custo do desemprego, porque nós sabemos que o desemprego é o motor das crises. E, portanto, se não é o motor, pelo menos é o combustível. E eu penso que nós devíamos evitar isto a todo custo. Por que não o governo pensar em apoios a fundo perdido? E, portanto, eu estou a falar mesmo em apoios a fundo perdido, para aquelas empresas que mantenham todos os postos de trabalho. E, portanto, eu penso que isto seria uma boa medida a considerar. Havia ainda muito a dizer sobre este tema, especialmente sobre o cenário pós-Covid para o tecido empresarial, mas já falámos imenso tempo sobre isto e queria só agradecer a todos, foi uma discussão muito proveitosa. Obrigada pelo vosso tempo. Muito obrigado a todos. Bom dia. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia Bom dia a todos.